Recentemente, a reitoria disponibilizou em seu documento, pela primeira vez se explicando para a sociedade brasileira, as denúncias que nós estávamos fazendo. Levou quase 2 anos para se expor publicamente. E um dos seus parágrafos está dito que o processo consta de 1.659 folhas. Curioso, eu fui investigar o aspecto formal desse discurso persuasivo da reitoria sobre meu processo. Eu digo persuasivo porque, ao se referir a 1.659 folhas, a reitoria está mandando mensagem de que existe muita coisa sobre a minha pessoa. E aí eu, analisando, descobri o seguinte: apenas de folhas de assinaturas eletrônicas, que elas são separadas do conteúdo, são 358 folhas, o que corresponde mais ou menos a 21% do processo. O regimento do CE, que é jogado lá, corresponde a 13 páginas. O programa das disciplinas também, que é jogado lá, 143. Por que eu digo que é jogado lá? Porque todos esses documentos não existe nenhum comentário da comissão de sindicância. Eles simplesmente são enchidos, jogados lá para fazer número. Eu acho interessante como fizeram com Lula, não é? Milhares de processos contra Lula, fica acusando o réu de várias coisas que não tem sentido e enxertam de documentos também que não faz sentido nenhum. Então, a avaliação docente acima de 30% computada, apenas 10 folhas, certo? O que é isso? São as avaliações feitas pelos alunos na matrícula. Isso significa que 30% acima, os alunos fizeram a avaliação do professor. E é interessante, o outro dado, é que menos de 30% foram 17, ou seja, estava identificando que não servia de nada aquela documentação, porque não conseguiu uma quantidade mínima dos alunos para avaliar, ou seja, não tinha informação nenhuma sobre os professores investigados. O meu memorial, que eu depositei lá, foi rejeitado. Eles nem olharam a folha, eles disseram que foi rejeitado, que não tem nada a ver. O que é interessante é que as minhas testemunhas é para falar mal de mim. Os alunos que botaram lá para falar de mim. E as minhas testemunhas são de onde? São do meu departamento, que eu sempre tive atrito político com elas. Então, assim, aí eles aceitam todas as pessoas falando de mim, e meu memorial, que tem minha narrativa sobre minha trajetória, que eu sou professor titular, eu sou o único professor titular desses que me acusam, ou seja, eu tenho muito mais tempo dedicado à universidade, e eles nem abriram e nem reconheceram como documento legítimo para o processo. Deu 161 folhas, que corresponde a 9% do documento geral. Eles jogaram lá também o estatuto da UFPE, que dá 63 folhas, o que corresponde a 3,79. E o CIGEP, um bocado de documento sobre o CIGEP lá, sobre a situação financeira nossa, 41 folhas. Do total de 1.659, 806, 48,58%, ou seja, a metade do produto, 806 folhas, não diz nada sobre o meu processo. Então, de 1.659, eles não têm nada contra mim. E se a gente for avaliar o que eles têm contra mim, são as testemunhas falando mal de mim, certo? Que eles repetem isso na avaliação. Eles primeiro transcrevem as testemunhas e uma outra parte do relatório, eles falam análise do material. E a análise do material, qual é a análise do material? Eles fazem recorte da testemunha, jogam lá e não dizem nada. A comissão não interpreta nada, apenas faz copiar, colagem. Se a gente for pegar também, que não diz nada, é os meus artigos, que eu faço uma crítica ao UFPE e uma crítica que eu faço ao Centro de Educação, que eu digo que não há democracia. Ou seja, censura contra a minha pessoa. E, por fim, a OAB, que eles também não dizem nada. A OAB ficou favorável à minha advogada, quando ela intima, isso na justiça, isso não é na posição política. Na justiça, a OAB diz que Maria José está certa. Ou seja, essa sindicância contra a minha pessoa é uma farsa.